Que o Neymar é bom de bola, a gente já sabe. Mas será que ele é o que ele poderia ser? Neymar, ato. Neymar obeso. Potência, hexa brasileiro. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Quem fez essa pergunta foi Aristóteles, um filósofo que nasceu lá na Grécia Antiga, mentira, na Macedônia, na cidade de Estagira, e o pai dele era simplesmente médico do rei. Então ele cresceu gostando de medicina, de estudo de biologia, filosofia e todas as outras ciências que buscassem explicar a realidade como ela é. E por isso ele fez essa pergunta: por que as coisas são como elas são? Com base nisso, ele desenvolveu a tese da metafísica, que busca explicar como a árvore é a árvore, como ela passou de uma plantinha para esse troço gigantesco e como a gente nasceu. Para Platão, o mundo verdadeiro era o das ideias. Algo perfeito, imutável e que a gente não vê. Mas Aristóteles discordou disso. Diz que, na verdade, o mundo real é o que está aqui. As coisas concretas que nós podemos tocar, podemos sentir. E por isso, ele diz que não precisamos fugir da realidade para descobrir o ser. Apenas precisamos observá-lo com atenção. Enquanto Platão acreditava que o conhecimento vinha da mente pura, Aristóteles dizia que precisávamos primeiro perceber, sentir e observar o que há à nossa volta, as coisas concretas, e depois disso raciocinar sobre. Isso deu início à filosofia empírica e, futuramente, ao pensamento científico. Tá, mas você já pensou como que esse cara foi inteligente no nível de desenvolver tudo isso? Bom, Aristóteles, ele estudou há muito tempo atrás, né? Quando ele viveu, na academia de Platão. E aí, ele ficou lá desde os 17 anos, ficou 20 anos estudando lá em Atenas. E depois disso, ele formulou tese, ele debateu, ele fez muitas coisas, né? E aí, como a gente pôde ver, ele desenvolveu tudo o que ele pôde. Quando Platão morreu, ele saiu pela Europa. Ele foi espalhar os seus ensinamentos, viajou pelo mundo. Teve uma época que ele foi até tutor de Alexandre o Grande. Imagina o nível desse cara. E aí, depois de muito tempo, ele voltou e ele fundou a própria escola, chamada Liceu, que ficou muito famosa e conhecida até os dias de hoje. Nessa escola, eles andavam pelos corredores, pelos jardins e saíam debatendo. Por isso foram conhecidos como peripatéticos, que vem de passeio em grego. Lá, ele também aprendia e ensinava sobre lógica, biologia, outras ciências, matemática, física e, é claro, a metafísica. Mas o que é metafísica? Bom, metafísica vem de meta, tá, física. Literalmente o que vem depois da física. Mas não foi Aristóteles que deu nome a isso. Ele chamava essa filosofia de filosofia primeira, ou seja, o estudo do ser no seu sentido mais profundo. As outras ciências estudavam tudo que era parte do mundo, ou seja, os corpos, os seres e os movimentos. E a metafísica estudava tudo e qualquer coisa que há no ser, ou seja, é a busca pelos princípios e causas da realidade. Aristóteles começa o seu livro Metafísica com uma frase muito marcante. O homem busca por natureza saber. Mas saber o quê? Não é você saber uma técnica ou algo que você vai utilizar cotidianamente. Não, é um saber mais profundo. É um saber entender sobre si. Então, quando ele fala o ser, ele não está falando o ser eu, o ser você, ou qualquer ser que exista aqui, o corpo em si. Ele fala ser, ele quer dizer sobre a essência. Então, por exemplo, essa árvore, olha para ela. Quando ele fala o ser da árvore, ele não está querendo saber sobre do que ela é feita, sobre o que é a árvore, mas sim o que é ser uma árvore. Ele quer saber sobre o que está dentro dela, sobre a essência dela, o que faz ela ser, o que ela é. O centro da metafísica de Aristóteles é o conceito de substância, ou ousia em grego. Substância é tudo que existe por si, ou seja, tudo que sustenta todas as coisas. E para entender esse conceito, Aristóteles divide essa parte em duas: a matéria e a forma. Bom, a matéria é tudo que compõe algo, que nem a madeira de uma cadeira, o bronze de uma estátua, e a forma, que seria o desenho, o formato, o que dá a entender o que é aquilo. E essa união é o iliomorfismo. Sendo assim, matéria mais forma e vão ser concreto. E vamos pegar alguns exemplos do que é matéria e forma. Por exemplo, a matéria mármore, que é transformado em estátua. Outra matéria seria o corpo,
nosso corpo mesmo, e transformado em um ser humano. Esses são alguns exemplos, certo? E com isso nós podemos pensar que a matéria não pode ser só, assim como a forma também não pode ser só. Elas são sempre juntas. Mas Aristóteles vai além. Para ele, para a gente identificar alguma coisa, a gente tem que entender o porquê ela existe. E isso envolve 4 causas. Vamos ao exemplo dessa ponte. A primeira causa é a causa material, a madeira que ela é constituída. A segunda é a causa formal, a forma dela. A gente consegue ver claramente porque ela foi moldada. A terceira causa é a causa eficiente, ou seja, foi a pessoa que projetou. Nesse caso, provavelmente um marceneiro, pois ela é feita de madeira. E a quarta causa é a causa final, é o objetivo dela, que no caso é a gente atravessar esse pedacinho do rio. Isso mostra pra gente que tudo tem uma razão, um sentido, um propósito. E isso é explicado pelas causas da teoria de Aristóteles. E agora vamos ver um dos conceitos mais bonitos de Aristóteles: ato e potência. Tudo no mundo pode ser visto de 2 formas: o que pode ser, que é a potência, e o que já é, o ato. Bom, por exemplo, temos aqui uma semente. Ela tem o potencial de se tornar esta árvore, o ato final. Essa mudança ocorre quando a potência se torna um ato. E é assim que Aristóteles explica o movimento, o crescimento e a transformação. Mas se tudo se move e é movido por algo, o que move primeiro? Aqui a gente entra numa das teorias mais famosas de Aristóteles, se não a mais famosa, usada para defender a fé católica por muitos anos. A gente está falando da teoria do motor imóvel. É simplesmente não um Deus criador, mas é algo perfeito, de pura consciência e que faz tudo se mover. É a causa primária, mas é também aonde tudo está destinado a um fim. Isso dá existência a todas as coisas. É o que move tudo, o que rege o nosso universo e o que faz com que tudo tenha um sentido, uma razão. Em relação à física, qual é a diferença entre a metafísica e a física? Pois bem, vamos ver. A física estuda o mundo da mudança, ou seja, o nascer, o crescer e o morrer. E a metafísica estuda tudo que está por trás da mudança, ou seja, o ser. E enquanto a física pergunta como algo acontece, a metafísica pergunta por que algo existe. Aristóteles, como ele falava sobre uma origem causadora do universo, ele acaba se aproximando um pouquinho da religião. Porém, acontece que a religião, ela veio muito tempo depois e Aristóteles viveu quase 500 anos antes de Cristo. Ele não pregava, ele não falava sobre fé. E no futuro, algumas pessoas, alguns monges, pastores e pregadores do evangelho acabaram por pegar a teoria dele de uma origem causadora para explicar Deus através da filosofia. Mas Aristóteles usava exclusivamente o método científico, que ainda não havia sido criado, mas que já tinha características usadas por ele, e o embasamento físico, aquilo que ele podia ver, tocar, sentir, e o raciocínio lógico. A metafísica de Aristóteles influenciou toda a filosofia ocidental e, na Idade Média, foi base para São Tomás de Aquino. E até os dias de hoje, seus conceitos servem como base para temas como essência, mudança e propósito. E apesar da filosofia moderna estar se afastando um pouco da metafísica, ela sempre acaba voltando para ela, pois ali que estão as perguntas mais profundas. Aristóteles dizia que o desejo da gente conhecer as coisas é o que nos move, e a curiosidade é o princípio de toda a sabedoria. E a sabedoria que ele diz não significa você conseguir descrever o mundo ou falar como as coisas funcionam, mas sim você conhecer o ser, as causas primordiais daquilo. E é por isso que a metafísica, o estudo que serviu com grande base para a filosofia moderna, é e vai continuar sendo sempre muito importante, porque ele é simples, é uma jornada para você entender o que é o ser, quais são as bases, o que constitui tudo, o que move tudo e o que faz tudo existir. Dessa forma, é muito possível que a pergunta mais filosófica de todos os tempos continue hoje e sempre, sendo a mesma feita por Aristóteles há muito tempo atrás.
que é simples. Por que há algo? Por que algo existe? E por que não o nada? E se você quer entender mais sobre tudo que está além da superfície, segue por aqui, porque ainda vai ter muito mais além sobre Aristóteles, Platão e tudo que vem depois.